Que tal um pouquinho de Bíblia no seu dia, meu irmão? Pega a sua e abre em Gênesis capítulo 1, versículo 12. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha com todo mundo que você puder. Se você já é inscrito aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e embora para a palavra de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aqui nós vamos analisar um pouquinho sobre a produção da terra. Toda a produção da terra, ela é boa. Deus, ele abençoa a terra para produzir. No entanto, a terra aqui está produzindo segundo uma palavra que veio de Deus. E é aqui onde a brincadeira começa a ficar interessante. Lembra lá na oração do Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, quando a Bíblia diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu? Então, tudo que surge na terra começa do céu. Toda boa ideia, a Bíblia diz que toda boa dádiva, ela vem de Deus. Então, Deus libera sobre o homem e o homem libera sobre os demais. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nem tudo Deus vai dar para todo mundo. Vai ter coisa que Deus vai dar só para nós. Só que se a gente não compartilhar, morre na gente. Imagina aí, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros dos 28 que existem no Novo Testamento. Se esse cara recebesse as coisas que ele recebeu de Deus, como por exemplo, o ensino dos dons, o ensino dos ministérios e tantas outras coisas que ele nos ensinou, se esse cara tivesse recebido isso de Deus e não tivesse compartilhado, como a gente ia aprender? Não ia ter como aprender. Então Deus libera sobre você para você liberar sobre os outros. No entanto, a gente precisa entender o seguinte: nem tudo que o homem acha que é produção vem de Deus. Muitas coisas que a gente produz, às vezes não reproduz, morre na gente mesmo. E muitas coisas que a gente produz, cria em nós ansiedade e a gente acaba se afastando de Deus. Veja o exemplo de Marta. A Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, muitas das vezes, essa produção exagerada, ela nos afasta de Deus e não nos aproxima, mesmo sendo algo que Deus já liberou sobre nós, porque a gente tem a capacidade de distorcer aquilo que a gente está vendo. Você vê, por exemplo, isso na própria obra de Deus. Tem gente que diz assim: eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, e não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ter intimidade com o Senhor. Cara, que tipo de obra de Deus é essa que te afasta do próprio Deus? Veja que, por exemplo, os sacerdotes, os escribas, os levitas, os homens que estavam sendo responsáveis pela lei de Deus na época de Jesus, eles conheciam a lei, mas estavam afastados do próprio Deus, a ponto de não reconhecer Jesus ali, na testa deles. Eles não estavam reconhecendo. E qual era a alegação deles? Nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E, no entanto, perderam a perspectiva da salvação eterna, que era Jesus diante dos seus olhos. Então, que a gente não cometa esse mesmo erro. Por quê? Porque a produção que Deus vai cobrar de nós no dia do juízo, ela tem a ver com a sua palavra. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que foi dita diante de Deus. E a Bíblia diz que o homem será julgado pela palavra que Jesus pregou. Ou seja, aquilo que saiu da boca de Deus, produziu efeito em nós, gerou em nós produção, e aquela produção nós vamos apresentar diante dele. A Bíblia diz que nós não podemos edificar em cima de um outro edifício que não seja Cristo. No entanto, cada um veja lá como edifica. Vai ter gente que vai edificar com ouro, vai ter gente que vai edificar com prata, vai ter gente que vai edificar com bronze e vai ter gente que vai edificar com madeira, palha, feno. Então, cada pessoa vai edificar de uma forma que nós possamos entender. Deus liberou a palavra, mas é nosso dever corresponder. E quando a gente chegar no dia do juízo diante do Senhor para apresentar nossas obras, para apresentar nossos feitos, Ele vai cobrar que a gente apresente a Ele aquilo que Ele desenhou para nós. O salmista Davi vai dizer: os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no seu livro havia escrito cada um dos meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai olhar para nós e dizer assim: aquilo que eu liberei sobre você, aquilo que eu escrevi sobre você, você cumpriu ou não? E é nessa hora, meu irmão, em que, como diz os antigos, a porca vai torcer o rabo, porque muitos de nós vamos ter vivido uma vida talvez até abençoada diante dos homens, como nós falamos no vídeo anterior. Muitas coisas a gente vai ter produzido diante dos homens e Deus vai reprovar. E muita coisa a gente vai ter produzido diante de Deus e as pessoas vão estar olhando e dizendo assim: nossa, ele perdeu tempo, ele não soube aproveitar a vida. E Deus vai estar olhando e vai dizer assim: vem, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor. E é essa frase que nós devemos viver para ouvir. Amém? Então eu quero orar nesse momento para que Deus possa te ajudar, te dar graça para você encontrar o teu propósito. O que é o propósito? É aquilo que Deus escreveu para você, para que você possa viver a vida de acordo com o que Deus quer e não com o que o homem quer, porque o homem é enganoso, Deus não. Deus é verdadeiro e absoluto. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo eu quero orar para que o Senhor venha nos ajudar a corresponder à tua palavra.
O Senhor já escreveu algo sobre nós queremos viver. O Senhor já determinou algo para nós queremos receber isso e aplicar de acordo com a tua vontade, para que no dia do juízo a gente possa te apresentar os frutos daquilo que o Senhor está nos entregando. Então nos ajude, seja conosco, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a entender a tua vontade e compreender aquilo que tu queres. Seja conosco, nos guia essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Ajuda, Senhor, a corresponder à tua vontade. E eu oro, Pai, por cada um que está entregando ou reentregando a vida a Cristo. Escreve ou reescreve o seu nome no livro da vida e o dê graça para não desanimar. Seja conosco em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém e amém. Meu amigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir até aqui. Mas, se você já está aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com todo mundo que você puder, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, status, stories, grupo da família, grupo da igreja, grupo da escola, para abençoar o máximo de pessoas possível e para arrumar o máximo de inscritos que você puder. Que Deus te abençoe. Valeu!